É, Olá a todos, eu sou Sami Fraia, também conhecido como Tuero. Eu sou tradutor e também sou membro do site do zelda.com.br, o Hyrule Legends. Lá eu também realizo traduções em geral. Eu sou membro do nosso podcast, o Papo de Milk Bar, e de vez em quando eu redijo uns textos, eu escrevo algumas notícias, escrevo alguns artigos, também principalmente voltado em Zelda. E até por ter falado um pouco disso, eu queria dizer que um dos meus principais hobbies é jogar videogame. E é um hobby bem antigo até. Esse ano faz 20 anos desde que eu joguei meu primeiro joguinho eletrônico. E é isso que eu vou falar um pouco para você, até para introduzir um pouco desse projeto que eu vou iniciar. Em meados de 98, quando eu fui na casa de um primo mais velho meu, ele me mostrou o Atari 2600 que ele tinha. Foi a primeira vez que eu vi um videogame, a primeira vez que eu joguei um videogame. E eu fiquei vislumbrado com aquilo. A gente jogou alguns joguinhos simples, a gente jogou um joguinho de basquete, jogamos acho que um hockey e um joguinho de catapulta, que eu me lembro bem. E eu só sei que quando minha mãe e meu pai vieram me buscar, durante todo o percurso do carro eu não conseguia falar em outra coisa, que eu queria muito jogar um videogame, eu queria ter um videogame, eu tinha 5 anos na época, então era uma criança vislumbrada com um brinquedo novo que queria muito. E o que aconteceu é que no final daquele ano, meados de novembro mais ou menos, a minha mãe pediu para minha tia, na viagem que ela fez para o Paraguai, trouxesse um videogame para mim. E eu lembro até hoje, na noite que ela chegou, que a minha mãe me levou até a casa dela, que não é perto, e me mostrou o videogame que ela trouxe pra mim, que é como presente, que era um Nintendo 64 e nele vinha o Super Mario 64. O Super Mario 64 foi o meu primeiro videogame. E assim, eu creio que todo mundo que joga videogame hoje em dia tenha terminado o seu primeiro jogo. Ou não na época, talvez não na época que tenha jogado pela primeira vez, mais tempos depois, mas eu nunca terminei o Super Mario 64 até hoje. Às vezes é porque hoje em dia Mario não é a minha série favorita de jogos. Eu reconheço todos os méritos da série, são uma série muito primorosa da Nintendo. Mas hoje em dia eu queria jogo gosto por outros jogos, como a própria série Zelda, que é uma das principais, e até de outras empresas, de outras plataformas. Mas o Super Mario 64 em si, eu também cheguei a jogar as outras versões dele, como a versão do DS em si, mas efetivamente eu nunca terminei ele por outra questão também. Ele não salva. Meu primeiro cartucho, eu acredito que esse jogo era pirata, ele não salvava. Então você pensa, todo dia eu jogava o Super Mario 64 do zero, do início, e eu não me cansava. Uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, que jogava religiosamente quase todo dia, sempre as primeiras fases, era sempre pegar 8 estrelas, enfrentava o Bowser, e eu chegava, acho que no máximo, a acessar o esgoto, até a perseguição lá do coelho e ver a casa dos Bush. Mas até era isso, aí ligava o videogame, ligava e tinha que fazer tudo de novo. E agora eu comprei o port que fizeram pro Wii U, e o que eu pretendo fazer é registrar minhas primeiras reações em rejogar esse jogo depois de tanto tempo, e pretendo fazer uma série de vídeos mostrando eu jogando todas as fases, jogando, e pelo menos coletar as estrelas necessárias para terminar o jogo, para enfrentar a última forma do Bowser, salvar a Peach e ganhar o pulo. Outra coisa que me motivou a querer fazer esse registro e esse projeto de Let's Play de Super Mario 64 foi uma forma de comemorar de eu estar jogando videogame há 20 anos, porque eu fico pensando que mais do que, por exemplo, um hobby de criança que eu carrego até hoje na minha vida adulta, é que nesses 20 anos, boa parte de coisa importante que aconteceu na minha vida indiretamente estava relacionado a videogame. Meus amigos de infância, que até hoje eu tenho um forte laço de amizade com eles, foi através do videogame que a gente se divertia, ou foi através do videogame que a gente
compartilhava opiniões e tal. Eu fiz amizades através do videogame ou indiretamente através dos videogames. Eu sou membro do site de Zelda, porque eu gostava muito da série Zelda e visitar muito o site e o fórum do zelda.com.br. E hoje em dia, algumas pessoas que eram dessa época e até os meus sites são pessoas muito importantes até para minha formação e meu ciclo de amizade. E eu aprendi muitas lições importantes graças a alguns jogos, inclusive em alguns momentos difíceis da minha vida que eu tinha uma autoestima bem baixa. O videogame não servia exatamente como uma fuga de escape, não. Ele me ensinou a como trabalhar minha autoestima, como ser mais assertivo e mais, poder conversar mais com as pessoas, para ouvir o que elas têm mais a dizer e poder me expressar melhor. Isso me ajudou muito a passar por essa fase e eu fui presenteado com jogos que mostravam não só muito fantásticos, mas eu aprendi muito da produção de jogos que eu acho fascinante e mensagens que a gente aprende através de jogos, como pessoas aprendem mensagens importantes através de filmes ou livros. O videogame também, de certa forma, moldou, foi um dos responsáveis em moldar o caráter. E se eu estou aqui hoje gravando isso, se eu estou aqui hoje com as conquistas, vitórias e derrotas que eu tive na vida, foi indiretamente o videogame estar permeando no meio disso. Então, até para celebrar esses 20 anos de jogatina, eu iniciei esse projeto. Então, sem mais delongas, eu espero que vocês gostem do que vão ver. E se você também joga videogame até os dias da infância, até os dias de hoje, sinto que você não está sozinho nessa. E fico feliz que algo que lhe deu tanta alegria quando criança ainda lhe propicie momentos de diversão e não só entretenimento, mas até de lição de vida e momentos importantes, tem momentos que foram marcantes para você, que até hoje é graças aos videogames, tanto os novos como os antigos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Tá legal? Vamos começar. Super Mario 64 não foi o único Mario que eu cheguei a jogar. Eu cheguei a jogar um pouco de Super Mario World. Eu joguei o Super Mario Sunshine, que até hoje é o meu Super Mario favorito, apesar de muita gente não gostar dele por ser tão diferente. E o Super Mario Galaxy eu cheguei a jogar emprestado de um amigo meu. O 2 ainda não joguei, apesar de muita gente dizer que ele é muito melhor que o primeiro. E esses dois, tanto o Galaxy como o Sunshine, foram os únicos Mario que eu fiz 100%. E foram jogos bem bacanas. Eu ainda não joguei o 3D Land, nem o Odyssey, apesar de ouvir muitos elogios dele. Mas se já oportunidade eu jogo, mas não tem tanta vontade de fazer isso. Mas tem mais divergências. Vamos lá. Obrigado, mano. Eu sei que dá pra brincar com o rosto dele, também mexia muito, mas eu não quero perder muito tempo fazendo isso agora. Mas é uma boa forma de... Já que agora você é um Mario 3D pela primeira vez, então eles estavam experimentando muito. Então, colocar um rosto do Mario pra você brincar com o modelo dele, com uma ferramenta de toque, é uma boa diversão. Lembro, como eu falei, eu joguei esse jogo, eu tinha 5 anos. Eu não sabia que... Porque você clicava e era o mesmo ícone. Eu pensava que você tava dando outros saves além dos 4, que mudava só a cor do ícone. Mas na verdade, agora que eu sei inglês, sou tradutor, eu sei que um mostra a pontuação do seu save, outro copia o save, outro apaga. E aqui é a opção de áudio, se você quer áudio estéreo, mono ou headset. Eu tô usando headset, eu tô usando fone de ouvido, então. Por favor. Tá. Vamos lá. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. E eu não fazia ideia do que ela dizia, agora eu sei que ela tá podendo pra vir comer um bolo no castelo dela. Essa abertura eu acho fenomenal hoje em dia, porque assim, ele tá te introduzindo muito, tá te inserindo nesse mundo que você vai jogar agora. Então, é a primeira vez que você está vendo o Mario em 3D
em todos os tempos. E é muito bacana, a música ajuda muito, que você está seguindo Lakitu desde o início do castelo, passar por esse caminho até surgir esse cano, que dele vai sair o Mario. A música vem crescendo até ele surgir, é muito bacana. E eu achei uma boa sacada de o Lakitu ser a personificação da câmera, de lhe seguir e ajudar o jogador, até uma criança como eu, perceber que é alguém que está com uma câmera acompanhando o Mario, porque um dos desafios de jogos 3D, além de você adaptar um jogo 2D para 3D, é a câmera, porque você está inserindo um 3D. Aí tá dando os controles básicos, vamos lá. Placa. Posso falar. O castelo da Princesa Toadstool está bem à frente. PSA para pular, Z para se agachar, acho que o Z aqui é o L. E o B para socar. Ler placas e pegar alguma coisa. B para tu jogar o que está segurando. Tá. Ui, a câmera invertida. Tá. Para lá. Ah, tá. É o CR. Oi, Lacto. Boa tarde. Ele deu até um justificativo, ele é como se fosse um repórter. A ação ao Vigo do castelo e perseguir as estrelas do poder que estavam perdidas. Como um cameraman sazonal, nós vamos filmar de um ângulo recomendado, mas você pode ajustar o ângulo com os botões C. Se você não consegue ajustar o ângulo, nós vamos fazer um boost. Assim, porque se você fizer isso, ele fica perto, longe. Oh, desculpa. Tá vendo a câmera aqui anda direito. Tá. Como é que eu vou fazer pra ficar em primeira pessoa? Será que é o... Ah, tá aqui. Essa é a visão do Mario. Vai lá que tu volta. Oi aí, Toad. Tudo bem? Você, a princesa e eu... Ah, bem... Todo mundo! Ficamos presos nas paredes do castelo. Bowser roubou a estrela do castelo e está usando o poder para criar seu próprio mundo nas pinturas e nas paredes. Ovo recupera as estrelas do poder. Se você se encontrar, você pode usar o poder para abrir portas que vai vir selado. Tá, vamos, que a gente perdeu bastante tempo aqui, pá. Primeira fase, porque é uma porta que não tem estrela. Se eu consigo entrar. Você entra no meio do campo de batalha. Você vai encontrar... Não, obrigado. Esse é um mundo bem tutorial. No sentido de você poder explorar ele à vontade, apesar de te dar um bom direcionamento. E bom direcionamento mesmo porque tem muita placa. E cada placa te fala alguma coisa pra você fazer. Olha, não é B que fala com as coisas. Eu tô apertando B, eu tô socando. Se eu apertar A, ela fala. Então, vocês mandaram alguma coisa. Oh. Tchau. Tá. Vamos ver se ainda lembro. Lembro que se eu seguir reto aqui, o Chomp Chomp não me ataca. Essa ponte é bem uma ótima mecânica de você testar, aprender como funciona essa mecânica de gravidade e tal. Eu vou falar uma coisa, eu sei que a câmera mostrou que eu tenho que ir pra essa direção, mas eu insisti em vir por aqui sendo que não era ideal, porque o Mario ele cai. Mas eu insisti, eu chegava lá em cima, com muita persistência e indo nos cantos. Mas vamos seguir o caminho que o jogo quer que eu vá. Por aqui. Essas
essas bolas dá muita dor de cabeça. E é bacana que, gratuitamente você subir. A premissa é, você sobe aqui e pronto. Mas ele começa de um jeito bem interessante. Deixa eu ver. É que ele começa largão pra você se situar, mas ele vai se afunilando, a ponto de que só fica você e o Mario. Droga. Tá, funcionou. Tá. Aí vem o primeiro obstáculo que você tem que pular. E cada lugar é um... Exatamente, aqui tem essa tábua, você tem que atravessar ela, mas tem que tomar cuidado pra não cair. Porque supostamente é muito largo você dar uns pulos simples por ali. Uhul! Por pouco, meu pai. E esse jogo tinha uma mecânica curiosa de vida. Porque parece que você tinha até 8 vidas e tal. E você recupera como era, coisa normal do Mario, mas vindo dos primeiros jogos, uma batida você morria. Acho que eles sabiam que as pessoas iam se trombar muito, como eu tô me trombando aqui, mas... Tá, olá você. Big Bom Bom. Você pode ter iludido meus guardas. Eles nem chegaram perto de mim. Tá. O bacana dessa ele como primeiro chefão é que ele é uma prévia quando você vai enfrentar o Bowser. Porque você tem que pegar ele por trás. Você tem que pegar ele por trás pra jogar ele e ele explodir. O bom é que ele é lento, né? Deixa eu ver se consigo. Eu tenho que parar antes. Ai. E o bom dele é que é só jogar. Vem. Eu acho que dá pra fazer isso. Deixa eu ver. Dá. Acho que eu cheguei a fazer isso alguma vez. Cai. Vem. Olha a bundinha. Papá. Tchau. Acho que acabou. What? Like you're Problem King. Peguei. O episódio de salvar aqui. Eu nunca chegava a ver na versão do 64. Tá. Agora. Vamos tentar de novo. Tá. Corrida com Copa Tropa. Tá. Desculpa a permissão, mas... Esse barulhinho do bombeando. Eu me diverti horrores pra descer. Explorar esses canhões dele. Caramba, que é muito bom, porque você já viu a fase pela primeira vez, mas às vezes você quer só chegar em tal lugar muito rápido. Eu sei que algumas fases tem a opção de warp, mas... Sério, o seu de ganhar é muito melhor. Fora que isso aqui é uma mão na roda pra você que quer... Você que quer... Só... Ai. Você quer só explorar o cenário ou chegar em determinada parte. Eu acho que dá pra pular, vai. Pronto. Mas como eu fazer pra chegar na... Aqui, eu tinha que mirar um pouco mais pra cima do meu aqui. Pra ver... Por favor, não me falhe. Acertei! Pega que tá, mano. Pega que você veio pegar aqui.
Segunda estrela já. E ele fica marcado essa estrela extra depois. É a terceira. Se eu consigo correr com ele. Vou tentar correr. Tá, bora. Tchau, tchau, tchau. Ah, agora tem 3, porque cuidar de boca é bobagem. Vai, pula, pula, pula. Será que eu consigo? Não, não cai. Nossa, a frequência de bolas girando aqui é maior. Foi por pouco. Vai, tô quase. Tô aqui. Passou tartaruga. Vem aqui, bora. Cadê você? Oi. Vem. Pô. Aí uma blur. Um borrão humano. Você cagou essa estrela. Caraca, maluco. Vou pegar aqui não. Ainda bem que eu tô de luva, hein. 1 minuto e 4. Aliás, uma coisa que eles se dedicaram muito quando eles fizeram o Mario em um 3D é essas mecânicas de pulo. Acho que eles devem ter seguido essa premissa. A maior característica do Mario Jumpman, como era conhecido antigamente, é que ele pula. Então vamos focar nisso nas nossas mecânicas. Vamos fazer uma série de mecânicas de pulo, de vários tipos de pulo que ele consegue fazer. Porque no Super Mario hoje ele também tinha já uma grande variedade de pulos, saltos. Então foi bom de focarem nisso. E parabéns pessoal, Miyamoto e companhia, sua equipe que deram várias mecânicas de salto para ele. Pulo simples, duplo, triplo, cambalhota mortal de costas, salto a longa distância, pulo na parede. Parabéns mesmo. Vamos ver se eu consigo. Lembro onde estão todos esses Marios? Eu acho que não lembro mais, para. 2. Vai de cá, aqui não tem nada, vai-te embora. E pior que eu perdi muito tempo aqui. Salvo engano, tem uma coisa pra cá? Ah, pera aí, vem cá. Vem cá, não. Vem cá. Vem cá, Copa Tropa. Ah, deixa pra lá. Eu queria pegar o casco dele que a gente surfa. Mecânica muito bacana. Tem um lá em cima. Errei. Ah, deixa eu descer que eu sei que tem aqui embaixo. Ah, mas tem que abrir do outro lado. Oh boy. Eu vou pegar o canhão, não vou andar tudo isso não. Preguiça.
Ah, uma coisa que eu achava bacana. Olha aqui. É bem ali no cantinho o Mario voando. Porque ele pega a panorama geral da fase, mas você consegue. Mas é um pause da fase, então você consegue ver o Mario voando. É coisa que todo mundo sabe, mas o, bu- o botão do pause mostra quantas moedas vermelhas você já pegou, então. Aqui. Pegar todas as moedas, você libera a vida. Peguei. O que isso libera? Será que se eu fizer vai liberar a estrela? Não tô lembrando, mas bora ver o que acontece. Se liberar a estrela, eu vou fazer isso na próxima vez. Vou ver que tem uma placa ali explicando o que acontece, mas... a gente nunca lê. Não, mas vamos ver, porque eu caio com a cara aqui por um motivo. A estrela sombria à sua frente é um marcador de estrela. Quando você coletar as 8... Ah, tá! Ela vai aparecer aqui, tá. Não fez nada, tá. Mas tem uma ali no Chomp Chomp que eu tinha esquecido. Mas primeiro eu vou aqui porque eu disse que eu ia pegar a estrela daqui, então é o que eu vou fazer agora. Vou pegar a estrela daqui, tem que... ai. Ok. Tem uma vida. Aqui tá a moeda. E abrir o caminho pra lá. Tá. A sexta tá no Chomp Chomp. Onde estão as duas últimas? Ah, tá na ilha. Agora cadê a última? Tá no Chomp Chomp? Ai, ai, ai. Calma, eu vou pra lá. Se eu consigo daqui. Ai, ai, ai. Não, não consegui. Tá, tem que fazer por aqui mesmo. Ah, sai. Inferno. Corre, 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 corre. Ai, ai, ai. Lembrei onde tá a outra. É liberar o Chomp Chomp, porque também não é fácil. Vou pegar o canhão. Agora eu uso o canhão pra ir pra montanha ou pra ilha? Vou tentar ir pra montanha. Muito baixo. Vou usar o canhão daqui então. Pô. Engraçado. Aqui é um dos poucos jogos do Mario, acho que é um dos mais violentos, porque o Mario ele bate, ele soca, chuta as coisas. O Mario deixa esse comportamento agressivo nos outros jogos. Tá. Dessa vez eu acerto. É mais ou menos pra cá, mas você mira o... acho que é o máximo pra cima e um pouco pra baixo, só pra dizer que ele fez pra frente. Isso. Agora eu não lembro onde está a última. Ah, ele tá explicando do boné alado, mas eu não tenho isso ainda. Eu quero saber onde está. Ah, o último... Onde é que tá o último... Poxa. Onde é que tá o último moeda vermelha? Ah, tá. Ele quer que eu use isso aqui pra pegar mapa.
Campo de Marte! Ah, onde é que tá a última? Não, ainda não vou te liberar, calma. Última moeda vermelha. Onde você está? Ai. Eu ainda não subi a montanha, né? Deixa eu subir lá em cima. Que às vezes eu não lembro certas coisas que tem lá. Bora. Ah, droga. Ah, tudo bem. Eu abri o caminho mesmo. Ah, última moeda vermelha. Onde você está? Acho que é o suficiente pra chegar lá em cima. Ai. Tá, eu tô no topo. Se tem alguma moeda vermelha por aqui, onde você estaria? Aqui é só um campo grande, campo de batalha. Esse aqui. Ai, ai. Aí pra me recuperar. Você faz ideia, a minha surpresa quando eu descobri que isso era um warp. Tá. Onde que tá a última moeda? Poxa vida. Eu não lembro, sinceramente. Ai, droga. Ah, aqui! Ah, droga. Tá, agora já sei. Cuidado. Ai, cara. Ah, você tá pra cá. Ué, por que eu subi? É pra descer ali. Pera aí. Ah. Não, para, volta. Volta. Eu não desejei que eu não ia voltar isso de novo, tá doido? Ah, perdi essa câmera. Coisa. Vem cá. Agora eu vou liberar o Chomp Chomp. Inclusive... Mario Wings to the Sky. Mas... eu não tenho o boné ainda de voo. Enfim, eu vou pegar o do Chomp Chomp. Porque você vê uma coisa bem complicada, mas tem um motivo. Você vê lá atrás, ó. Lá atrás está a estrela. Aí. Pô, mas tem esse bicho aqui guardando. Aí você vai tentar ver algum jeito que você possa fazer para liberar. Como você viu naquelas tábuas ali no outro campo, Mario dando budada na tábua de forma diminuir, então talvez eu libere o bicho fazendo isso. É interessante como eles pensarem nisso. Cuidado com o Chomp Chomp. Obrigado. Agora. Ai.
Ai, porra. Eu tô tentando ajudar, caramba. Não me bate. Tá. Espera eu fazer burrada agora. Vai. Ah, preciso me curar. Se ele me batesse de novo. Opa. Não. Vai! Ei, tá livre, pode ir. E pensar que você viraria um jogador de tênis no Mario Tennis Aces. Você é um bichinho bacana, só incompreendido e um pouco estressado. Vamos andar um pouquinho pra cá por enquanto. Que placa é essa? Será mais tutorial? É, são dicas de como os pulos. Eu não liberei. Tá. Quanto mais você precisa? 3. Abre aqui então. A fase da neve. Vamos entrar. Simples lá no meio. Poxa. Tá sendo meu. Testa de novo. Papai Noel não é o único que consegue descer na chaminé. Por favor, entre. Caraca. Camiseta Papai Noel. Ah, eu não sabia dessa. Você pode diminuir sua velocidade. E acelerar também. Agora vai morrer de novo. Maldita curva. Agora eu consigo. Tá. Ha! E que até pede pra você pular pra pegar na moeda. Eu lembro que tinha... É bem aqui tem uma entrada secreta. Ó, o caminho até te indica. Mas você quer que eu termine, né? Então, agora que eu sei que dá pra frear, será que ficou mais fácil? Ah, mais ou menos. Não ficou mais fácil. Porcaria nenhuma. Agora não pode morrer, não. Bora, me ajuda.
Bora. Se eu morrer dessa vez, eu não tento de novo, mas não. Tem gente que pula aqui pra lá pra baixo, mas eu não tenho coragem. O Leon tá justamente nas curvas, o Mario faz uma curva muito fechada, acaba caindo pra dentro, não é pra fora até. Bem que agora podia ir até o final, né? Terminei. É isso. Tem uma seta pra cima. Ah. Vai, mãezinha. Deixa ele lá em cima, eu não vou pegar aquela coisa. E aqui tem a mecânica de escorregar também. Não! Eu não ia morrer agora, justamente porque agora eu peguei a estrela. Olha, tu ganha vida com 50 moedas. Ah, que facilidade. Eu quero ver se nesse primeiro vídeo, se me permitirem, eu consigo ir até pegar a distância para enfrentar o boss pela primeira vez. Porque basicamente, minhas jogatinas às vezes eram... Eu me contentava em pegar até o Bowser e jogava outro jogo. Talvez Pokémon Stadium ou GoldenEye. Tá, aquele quer que eu suba até... É um repórter mesmo que tá filmando o progresso do Mario. É uma história bem divertida. Tá. Tá. Aqui eu acho que ele quer que eu chegue até o topo, porque tem um monte no final, uma coisa assim. Ou um tombo gigante, eu não lembro mais quem. Ah, tá. Aqui você quer que eu ande bem devagarinho. Pra não acordar o PT Piranha. A musiquinha. Ah, tinha uma... Ah, acordei. Isso aqui cai. É que é jeito mecânico pra você aprender a andar devagar. PT Piranha que dorme, tábua. Se bem que eu não diria que aquela ponte que cai, você tem que andar devagar nela, senão você cai. Oi, Tom. Tchau, Tom. Oi, Tom. Tchau, Tom. Ok. Tá, bora ver como a gente faz isso. É um topo gigante. Olá, topo gigante. Eita, vocês estão malucos. Nós construímos suas casas e seus castelos. Nós pavimentamos suas estradas e você ainda anda sobre nós. Você já disse obrigado pra mim alguma vez? Não. Bem, você não... Você vai pisotear em mim. Eu acho que eu vou lhe esmagar só por diversão. Você tem algum problema com isso? Tente bater em mim, fracote. É outro chefão. Eu sei como tá com você, vem. E ele deixa... É bem interessante essa... Como eles deixam claro que a fraqueza dele. Porque a costa dele tem um bandete gigante e... tem rachado. Mas ele é um chefão muito grande, nem cabe na minha tela. Esmagado de novo.
E o Intake desistiu. Sinto pena do cara. Tava só irritado porque a gente abusa dos caras e eu abusei dele de novo. Sinto muito por isso, cara. Só tô aqui pelas estrelas. Não é nada pessoal. Eu agora não lembro como é que pega outra estrela aqui. Bora pra outra fase. Oi, Todd. Eu não gostei de vir aqui porque aqui é a fase da água. E eu não sou muito bom nela. Oi, Todd. Fala comigo, Todd. Fala comigo, Todd. Eu tô querendo falar com você. Obrigado. Tá, obrigado pela dica que não serviu pra nada. Era aqui. Ali. Aqui a premissa é pegar 8... Não, pra cá. Ah, vai. É aqui, ficar nessa. A premissa aqui é pegar as 8 moedas vermelhas antes que o Mario se afogue. Apesar da agonia de ver o Mario se afogando, pô, Dari Dari Docks é uma música bem relaxante. Você quer fazer também bem relaxante. É só você andar por aqui, pegar as moedas. Não tem mistério. É achar as 8. Deixa eu ver se tem mais pra cima. Você só lá embaixo. Acho que é só lá embaixo agora, tá. 4 em cima e 4 nos cantos. Aqui é agoniante porque não tem moeda, é só vermelho, então você tem que torcer pro Mario não se afogar até chegar na próxima. O bom é que ele pega exatamente, ele perde 2 de vida, que é exatamente o que a moeda vai lhe dar. Mas é como o jogo ele economiza recurso, porque muita coisa é sprite 2D, jogar no ambiente 3D, essas bolhas, as moedas girando são modelos 3D. Ele economiza bastante recurso para focar lá no Mario e nos cenários, que é o foco principal. Pronto, tá ali a estrela. Peguei. Agora eu posso enfrentar o Bowser. Eu achava que eram 9 estrelas, não tava lembrando. Acho que o 9 ficou na minha cabeça porque você derrota o Bowser e ganha a 9ª estrela. Tá, bora lá então. Repetir. Opa, eita. Amigo. Bora lá. Essa fase. Essa música é muito boa. Obrigado, Kojiko. E depois até que eu percebi que lá no fundo o cenário é como se fosse uma caverna de espinhos. Pô, mano. Acho que aqui tem uma vida? A vida tá fugindo. Faz umas curvas. Peguei. Acho que 5 vidas eu me garanto lá com o Bowser. Essa parte é tensa. Aqui.
Ai, merda. Pegar 8 moedas nessa fase também é meio complicado, mas eu só quero chegar até o Bowser mesmo, então. Consegui. Eu vou dizer uma coisa, o jogo ele quer que você ande nas plataformas, né? Cara, se move. Eu não fazia isso, eu andava de cantinho aqui, tá? Mas dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que o jogo quer que eu faça, que é fazer isso. Isso. Mas antigamente era sus. Pera aí. Vai. Pronto, consegui. Vamos lá, Bowser. Quando pequeno, o meu pai a gente chamava ele de o Rei dos Copas. Ou só Copa Tropa mesmo. Acho que era assim como nós chamava eles. Mas a palavra Copa fica muito na minha cabeça porque, como eu falei, foi no ano 98 que eu joguei esse jogo. E era o ano da Copa do Mundo. Então a palavra Copa era muito... droga. Era muito forte na nossa cabeça. Eu vou dizer o que tá acontecendo porque eu não tô conseguindo pegar ele. É porque eu tava segurando o B. Não, é soltar o B, girar e soltar. Muito cedo. Olá. Com licença, deixa eu dar a volta aqui. Como é que eu vou? Ali pro canto, tá. Consegui. E às vezes eu até teorizava quando pequeno, porque se é que a gente vai reenfrentar ele depois, o que eu fiz com esse aqui? Aí depois a gente descobre, sei lá, que ele é uma ilusão, mas é o Bowser. O que eu achava, que eu dizia que ele ficava maior, era que era um filho do Bowser, ou um Bowser pequeno, uma coisa assim. Pronto. Bowser Dark World Clear. Você não ganha a estrela por vencer ele. Tá bom. Pois bem, acho que... legal. Acho que eu vou parar por aqui. O que eu pretendo fazer, eu vou gravar, acho que um vídeo por semana, mais ou menos. Talvez eu faça até em live stream, não sei. Eu vou gravar um vídeo por semana e vou fazer meu progresso no jogo. E assim eu finalmente terminarei o meu primeiro jogo da minha vida. 20 anos depois. Obrigado para quem assistiu até aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.